Boa tarde, meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos continuar falando sobre a regionalização do espaço mundial entre Oriente e Ocidente. Só que agora vamos ter o foco no nosso país, no Brasil. Bom, pessoal, como brasileiros, podemos nos considerar parte do mundo ocidental? Podemos nos considerar parte da civilização ocidental? Em termos culturais, econômicos, geopolíticos, históricos, o Brasil é parte do Ocidente? Bom, pessoal, saibam que é uma resposta que está muito longe de se ter um consenso. Existem muitas pessoas, não só estudiosos, mas pessoas de outras regiões do mundo ocidental, como na Europa e na América do Norte, que dizem que o Brasil não faz parte do Ocidente. Bom, qual é a razão disso? Pessoal, a divisão entre Oriente e Ocidente, originalmente, ela data lá do fim do Império Romano. O Império Romano, que foi um império gigantesco, né? Que foi talvez o maior império, um dos maiores impérios da antiguidade, ele dominou e controlou praticamente todo o mundo conhecido naquele período, ali envolvendo a Europa, parte da Ásia e da África. Roma cresceu demais. O Império Romano cresceu tanto, suas fronteiras ficaram tão amplas, tão distantes, que ele acabou entrando em colapso. Ou seja, ele cresceu ao ponto de entrar em colapso, como em estrela. Normalmente, gente, historicamente, todos os impérios do passado tiveram sua ascensão, seu apogeu e sua queda, como se fosse num ciclo. Então, quando a gente fala do Império dos Estados Unidos, como a gente fala do Império Chinês, que todo mundo diz que se avizinha, saibam que é uma questão muito dinâmica. O império, ele cresce, ele se expande, ele vive aquele momento de apogeu e depois ele entra em colapso, ele entra em declínio, normalmente abrindo espaço para outro império. Então, gente, o Império Romano, ele entrou em colapso no século V depois de Cristo, em 400 e tantos depois de Cristo. Ele se dividiu, a parte do Império Romano que estava no Ocidente foi totalmente, digamos, foi totalmente desagregada, né? Ela foi dissolvida, enquanto que a parte do Império Romano do Oriente, ela permaneceu unida, permaneceu uniforme até o século XV, até 1453, quando essa parte do Império Romano foi dominada pelos turcos otomanos. Então, pessoal, lá no século V, quando o Império Romano entrou em declínio, vários reinos se estabeleceram ali. E um dos elementos que foi unificador, que foi agregador nesse período, era justamente a religiosidade. Basicamente, o cristianismo. Então, gente, quando chegamos no século V depois de Cristo, o Império Romano se divide, a parte ocidental se desagrega, se desmancha, você tem ali o surgimento de vários reinos, foi o período que nós chamamos de Idade Média aqui no Ocidente, e o elemento unificador desses povos passou a ser a religião, a tradição judaico-cristã. Já no Oriente, o Império Romano permaneceu unido mais 10 séculos, mais 1000 anos, até ser derrubado e controlado pelos turcos islâmicos. Então, pessoal, ali no século V depois de Cristo, você tem o embrião dessa classificação entre Oriente e Ocidente.
Lembra lá atrás, quando nós dizemos que o elemento básico para se classificar o Oriente e o Ocidente seria a religião? No Oriente você tinha o predomínio do islamismo, no Ocidente você tinha o predomínio de religiões de origem judaico-cristã. Então, pessoal, naquele período ali, do fim da Idade Média, por volta do século XV até século V, até do começo da Idade Média, por volta do século V, até o fim da Idade Média, por volta do século XV, o elemento que dividia, que classificava o Oriente do Ocidente era a religião. Bom, pessoal, a partir daí, né, essa ideia de Oriente e Ocidente, ela foi assumindo outras nuances, ela foi assumindo outros perfis, ela foi se diversificando, ela foi mudando. Originalmente, inicialmente, ela se baseava apenas na questão da religião. Mas, com o passar do tempo, ela começa a se diversificar, principalmente na questão no período da Guerra Fria. Já no século XX, quando você tem aquela bipolaridade entre capitalismo encabeçado pelos Estados Unidos e socialismo encabeçado pela União Soviética. Então, pessoal, neste período, você percebe que o conceito de Oriente e Ocidente ele se expande um pouco mais. Ele não fica restrito apenas à questão da religiosidade. Ele passa a haver também, a se relacionar também com alguns valores. Por exemplo, no Ocidente, passamos a classificar o que seria mundo ocidental as sociedades, as civilizações nas quais existiam certas instituições, como, por exemplo, democracia. Democracia significa o regime do povo, o regime da maioria. Nós vivemos cá a chamada democracia representativa. Nós elegemos nossos representantes e estes representantes vão administrar, gerir, cuidar dos destinos da administração pública. Não existe taxação sem representação. Se nosso mundo, se nosso país é passível de críticas, saiba que todos os políticos, mandato por mandato, década por década, que assumiram o poder e geriram o Brasil, foram eleitos pelo povo. Né? Então, essa ideia de democracia ficou relacionada com a civilização ocidental. Quer dizer que não existiam democracias lá do outro lado? Do lado oriental? Sim, mas como você tinha o regime soviético, o regime socialista, bastante centralizado, bastante autocrático, né? E pouco democrático, passou a ser um elemento de divisão também. Outro elemento que ficou associado ao Ocidente, além da democracia, você tem o capitalismo. Embora existissem nações capitalistas no Oriente, a maior parte delas, assumidamente capitalistas, estão no Ocidente. Então, na Guerra Fria, um outro elemento que passou a caracterizar e diferenciar o Oriente do Ocidente foi o sistema capitalista. E também, mesmo que de uma maneira meio difusa, não muito explícita, né? Outro conceito, outra ideia que ficou relacionada com o Ocidente foi a ideia dos valores judaico-cristãos. Os valores relativos à família, relativos à religiosidade, né? Tudo aquilo que conhecemos bem e consideramos natural e normal para nós aqui do Ocidente, foi outro elemento que diferenciou o Oriente do Ocidente
a partir ali da Guerra Fria. Isso é interessante a gente refletir, porque se você pensar na Austrália, se você pensar na Nova Zelândia, são países que estão lá no Oriente. E esses países, embora geograficamente estejam no Oriente, em termos culturais, históricos e econômicos, são nações consideradas do mundo ocidental. São nações capitalistas, são nações democráticas, são nações de maioria cristã. Olha aí. Então, lá atrás, o fator que delimitava o Oriente do Ocidente era a religião. Ocidente, religião de origem judaico-cristã, Oriente, religiões de origem islâmica. Na modernidade, especialmente a partir da Guerra Fria, você já tem outros elementos que são utilizados para essa classificação de Oriente e Ocidente, como sistemas de governo, né? A questão da democracia, a questão do capitalismo e a questão dos costumes, das tradições, dos valores judaico-cristãos. Esses elementos passaram a se fixar no conceito de Ocidente. Bom, gente, e o Brasil? Como ficamos nessa classificação? Saiba que não há consenso. Não há consenso sobre qual a classificação para o Brasil. Se somos ocidentais ou não somos ocidentais. Principalmente lá nos países desenvolvidos, lá na Europa e nos Estados Unidos, muitos não veem o Brasil como um país do Ocidente. Muitos tratam o Brasil, classificando na regionalização como sendo um país da América Latina, classificando como sendo um país em desenvolvimento. Né? Antigamente se usava a expressão subdesenvolvido, agora não, se usa a expressão em desenvolvimento. Seria uma expressão menos preconceituosa. No entanto, ela é um pouco equivocada, porque se coloca a expressão em desenvolvimento como se o subdesenvolvimento, ou seja, a pobreza, fosse parte do processo para se chegar ao desenvolvimento. Como se toda a situação de desigualdade social e toda a pobreza que enfrentamos em países como o Brasil fossem partes de uma caminhada que nos levaria ao desenvolvimento, e essa não é a ideia apropriada, não é a ideia correta. Bom, gente, então, pessoal, outro elemento importante é que não é só o Brasil que fica nessa espécie de limbo, que fica nessa espécie de terreno nebuloso sobre a classificação de Oriente ou Ocidente. Países como o México, países como a Argentina, vários países do continente africano, países como a Rússia, por exemplo, né? São países que também se colocam nesse limbo, né? Ou seja, são países que acabam não sendo classificados nem como Oriente e nem como Ocidente. Ou mesmo quando são classificados assim, isso não é uma ideia que é consenso. Muita gente questiona, muita gente duvida. Qual que seria o problema? O que faz com que nós brasileiros, o Brasil, como nação, não somos, o que faz com que nós não fomos considerados como uma nação do Ocidente? O que nos tira do clube do Ocidente? Eu vou citar para vocês 2 problemas. O primeiro, meninos, é o seguinte: é a nossa condição socioeconômica. O Brasil, a Argentina, países da África, o México, muitos países que geograficamente estão no Ocidente, têm uma condição social e econômica muito ruim. Os indicadores socioeconômicos são ruins. São países cuja mortalidade infantil é alta, são países cuja expectativa de vida é baixa, são países
cujo o nível de analfabetismo é grande, são países onde a desigualdade social é muito grande. Então, essas questões, essa nossa condição socioeconômica ruim, faz com que muitos nos enxerguem como não fazendo parte do clube do Ocidente. Outro elemento também que nos aparta da ideia de povo ocidental, de país ocidental, são as ditaduras. Ditaduras que ocorreram em vários países da África, ocorrem até hoje. Nós falamos disso quando comentamos sobre a África no semestre passado, e também países da América Latina. Esses regimes ditatoriais, tanto de direita, como foi o caso do Brasil, que viveu um governo militar na década de 60 até a década de 80, né? Quanto Cuba, que viveu até hoje um governo ditatorial de origem socialista, tanto da direita quanto na esquerda. A existência desses regimes ditatoriais, como na Argentina, em determinado período, como no Chile, em determinado período, isso não é uma questão só brasileira. Essas ditaduras, tanto de direita quanto de esquerda, predominaram aqui na América Latina por décadas. Então, gente, a nossa condição socioeconômica e a existência de regimes ditatoriais na América Latina e no continente africano são dois elementos que acabam nos afastando do clube do Ocidente. Na verdade, nem mesmo a diplomacia brasileira ela é consensual nessa questão de sermos parte do Ocidente, de sermos ocidentais. O Itamaraty, até algum tempo atrás, que é o prédio onde se encontra o Ministério das Relações Exteriores, os diplomatas do Brasil, que entram em contato, desenvolvem relações diplomáticas, comerciais com outras nações do mundo, o Itamaraty ele evita classificar o Brasil como Ocidente. Na verdade, é até um jogo de esperteza. Quando você não coloca o Brasil como sendo Oriente e nem Ocidente, você abre brecha para um leque maior de relações comerciais, de relações diplomáticas. Para a diplomacia, é melhor mesmo que a gente não fique estabelecido como um país do Oriente ou do Ocidente. É melhor que fiquemos ali, em cima do muro, entre aspas, nesse limbo. Porque esse termo Ocidente, assim como o termo Oriente, pode dificultar relações diplomáticas com outros países de outras regiões do mundo. Só mais uma coisinha que eu lembrei, está aqui no nosso texto. Alguns estudiosos se referem à América Latina como extremo ocidente. Você não tem o extremo oriente lá na Ásia? Então, aqui nós temos o extremo ocidente. Por que esses estudiosos se referiam à América Latina como sendo extremo ocidente? Justamente para demarcar a diferença da América Latina, com todos os seus problemas políticos, sociais e econômicos, da parte desenvolvida da América, a América anglo-saxônica, né? Que é especificamente os Estados Unidos e o Canadá. O Canadá é meio que um apêndice, um puxadinho dos Estados Unidos. Mas esses dois países são, sim, classificados como nações ocidentais. Então, muitos chamam a América Latina de extremo ocidente justamente para demarcar essa diferença em relação aos países da América do Norte e da Europa Ocidental, que são países o quê? Capitalistas avançados. Bom, gente, dito isso, né, esse texto é um texto que vem da própria Secretaria da Educação. Eu achei muito bacana porque casa certinho com o nosso conteúdo, é parte desse conteúdo. Você vai refletir,
vai escutar essa nossa aula, vai ver vídeos sobre esses assuntos, vai estudar na internet, no livro, em outros lugares, e vocês vão responder essas atividades aqui, as quais vamos corrigir semana que vem. Lembrando que o nosso plantão de dúvidas vai ser, segundo o novo horário estabelecido pela coordenação da escola, o nosso plantão de dúvidas vai acontecer na quinta-feira, às 15 horas, não mais 17 horas. Vai ser às 15 horas, às 3 da tarde. Nesse horário, eu vou estar à disposição para esclarecer dúvidas sobre esse texto e sobre essas atividades. Semana que vem, a gente vai ter o vídeo de correção das atividades. Então, aqui nós temos a atividade. Questão número 1. Qual é a origem histórica e cultural da noção de Ocidente e Oriente? Número 2. Segundo a discussão do texto, o Brasil pode ser considerado um país ocidental? Por quê? Questão número 3. De acordo com o texto, o que, por fim, significa Ocidente? 4. As expressões velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo referem-se a uma forma de distinção dos continentes que, letra A, obedece a fatores econômicos, letra B, corresponde a uma visão eurocêntrica, letra C, designa as mudanças no poderio das lideranças mundiais, e letra D, está relacionada aos processos de descolonização. Você vai marcar apenas uma. Questão número 5, também múltipla escolha, ou seja, você vai marcar apenas uma alternativa. As discussões sobre o povoamento do continente americano estão relacionadas também com as questões políticas. Um dos problemas de ordem política e cultural que estariam relacionados com essas discussões é, letra A tese da superioridade do homem tropical, que se contrapõe à superioridade do homem africano. 2. A tese da impossibilidade da travessia do Estreito de Bering. C. A tese da falsidade das pinturas arqueológicas da Serra da Capivara, no Piauí. E D. A tese do eurocentrismo, que, entre outras coisas, advoga a expansão da humanidade pelo mundo a partir do continente europeu. Qual desses você vai marcar? Questão número 6 e última. A xenofobia não é necessariamente um problema continental, mas territorial, que se estabelece através das distinções entre os diferentes estados e as diferentes nações. No entanto, há um continente no planeta que se destaca dos demais por apresentar com maior por se apresentar com maior frequência a prática de manifestações xenofóbicas. Ou seja, tem um continente no mundo onde a xenofobia, a prática da xenofobia, manifestações de ordem xenófobas, são mais frequentes. Qual seria esse continente? O africano, o europeu, o asiático ou na América do Norte? Você vai marcar apenas um. Bom, gente, então tá aqui o nosso texto. Tudo que nós comentamos aqui é com base no texto. Você pode relê-lo novamente para realizar as atividades. Quinta-feira, às 15 horas, estaremos à disposição para esclarecer as dúvidas. Tudo bem, meninos? Até quinta, fiquem com Deus.